Boa noite, irmãos. Vocês estão bem? Quem está feliz diz amém? Glória a Deus pela sua vida. Hoje é culto de ceia. Amém? Você sabe disso, que é culto de ceia? Vamos fazer o que o Senhor nos deixou como ordenança. E vamos continuar ministrando a palavra que o Senhor tem colocado no nosso coração a respeito de processos, a respeito do que Ele tem feito nas nossas vidas. Quem está mais perto da gente sabe que a gente tem vivido pressão, assim como você, seja ela de todas as formas. Então, entender ou compartilhar algo a respeito de processos não é só um esboço preparado, sabe? É algo que o Senhor tem tratado dentro de nós e eu entendo que a gente ainda pode compartilhar algo. Se eu não me engano, a gente já está falando há mais ou menos 3 domingos ou 4 a respeito desse tema. Peço para você abrir a sua Bíblia, mas só para deixar aberto em Mateus 14. A gente vai ler a partir do versículo 19. Mas, ainda compartilhando algo sobre processos, existem coisas na nossa vida que a gente tenta mudar a ordem natural. Se você é jovem, se você está deixando de ser jovem, e se tem uma coisa que você foge, é envelhecimento. Estou certo ou estou errado? A gente tem vivido uma geração onde ter cabelos brancos é um sinal negativo. As pessoas estão pintando de qualquer forma. Processos também é algo da mesma forma. A gente tem um curso natural da vida que Deus estabeleceu, envelhecer, e a gente busca não envelhecer. A gente faz determinados processos aí, né? Botox, tira anti-ruga, bota cabelo tá caindo, bota, dente tá caindo, bota. Sabe, a gente tem diversos processos para fugir do curso natural da vida. Nossa, não estou falando que é errado ou certo, tá? Mas assim como a gente faz isso na nossa vida, no corpo físico, com o Senhor também é a mesma coisa. A gente busca, no nosso relacionamento com Deus, fugir também dos processos. Só que você precisa entender, assim como o envelhecimento está para o corpo, o processo está para o cristão. Amém? Você entende isso? Então é inerente a mim, a você, passar por dificuldades, processos. Só que muito já foi falado que se você for fiel a uma igreja, se você aceitar Jesus, seus problemas acabaram. Só que, meu irmão, eu tenho lido, entendido e visto que quanto mais próximo de Jesus, mais problemas aparecem. Só que a questão não é os problemas aparecerem, é saber com quem eu estou lutando. Se hoje você se considera filho, cristão, discípulo, você não tem que fugir de problema. Você tem que saber quem é que está do seu lado encarando os problemas. Amém, irmão? Só que a gente vive uma geração que busca correr dos problemas. Se você tem um problema financeiro, ao invés de você buscar o Senhor, você corre para o gerente para pedir um empréstimo. Se você tiver um problema no casamento, ao invés de você buscar um Senhor, a igreja, uma mesa de discipulado, você busca pessoas na internet para te aconselhar. Você busca uma mesa no teu trabalho para ouvir conselhos de pessoas que nem têm um casamento tão certo. A gente está buscando atalhos enquanto o Senhor está querendo nos apresentar processos. Amém, irmão? Você está entendendo isso? Então, pensando nisso, eu estou lendo um livro que ele fala um exemplo muito didático. Existe uma planta, e eu não sou bom de planta. A gente teve esses dias vendo umas plantas, né, passeando com o nosso filho. Aí tinha uma planta que era girassol. Eu falei, olha, margarida. Aí quando apareceu a margarida, eu falei, olha que girassol bonito. Monique, é girassol. Eu falei, caraca, eu não entendo nada, né? Quando era um, era outro. Quando era outro, era um. Aí quando eu li esse de tulipa, isso me lembrou, né? Tu não saca nada de planta e vai dar exemplo de planta. Mas vamos lá. Mas esse é de verdade. Quem conhece de planta aqui? Alguém conhece? Sabe o que é tulipa? Alguém sabe que planta é essa? Eu fui pesquisar. Se você não sabe, depois dá uma pesquisada. A tulipa, para ela florescer, ela precisa de um processo onde o bulbo morre. Cara, é uma aula de ciências aqui agora, hein? Alguém sabia que a tulipa tem bulbo? Alguém sabia disso? Uma irmã lá atrás. Então, irmão, o que eu estou querendo dizer? Qual é a analogia que eu estou querendo
compartilhar com você. Existem algumas coisas na sua vida que, para florescer, você vai achar que vai morrer. Você vai viver pressões que vão te levar até o extremo, até o teu limite. Mas eu fico imaginando, nesse contexto da tulipa, o jardineiro. O jardineiro, ele não sente pena quando o bulbo da tulipa está morrendo. Na verdade, ele fica feliz. Porque ele fala, está morrendo porque ela vai florescer. Está acontecendo isso com essa planta porque ela vai desabrochar. Aí sabe qual foi a analogia que eu fiz na minha imaginação santificada? O céu fica assim com a gente. Você está passando por algumas pressões que talvez, se você sentar com a pessoa errada, ela vai falar, sai daí, cara. Não, toma esse atalho aqui, faz isso, faz aquilo outro. Enquanto o céu está dizendo, cara, isso que está acontecendo é para ele florescer. Veja, está indo para fora, está desabrochando, ele está crescendo. Então a gente precisa de fato aprender na nossa mente e levar isso para o nosso espírito, que as pressões que você passa, irmão, não é para fazer com que você morra ou fique desamparado. É para você achar de fato aonde está o teu socorro bem presente. É para você saber de fato que as pressões, elas te aproximam do que o Senhor já tem liberado sobre a sua vida. Amém? Você recebe isso? Então vamos aí abrir a nossa Bíblia. Você já abriu em Mateus 14. A gente vai compartilhar algo sobre o processo hoje. Nós vamos ler apenas 2 textos. E a gente vai ser bem objetivo por causa da ceia. Existem alguns textos que a gente fica preso por um bom tempo, né? E esse de Mateus é um. Você abriu aí? Diz amém. Então vamos ler a partir do versículo 19. E tendo mandado, esse texto é muito conhecido, tá? Por isso que eu não estou lendo ele do início, você já conhece. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães, os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Versículo 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado. Repita comigo, compeliu. De novo, irmão, compeliu. Enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, repita comigo, vigília, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. Algumas versões dizem, Pedro, vem, chama pelo nome. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando-o, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse, homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Você pode dizer amém? Irmão, seremos bem objetivos aqui nessa passagem, para a gente ler mais um texto. Uma das coisas que me chama bastante atenção aqui, que existem níveis de processo e dependência, existem níveis de relacionamento, existem níveis de diálogo, existe Jesus conversando com a multidão e existe Jesus conversando com os discípulos. Uma das coisas que me chama atenção, quando Jesus percebe que os discípulos estão muito parecidos com a multidão, em que sentido? Ah não, ele faz milagre. Isso aqui, quando der ruim, a gente procura Jesus que vai dar tudo certo. Sabe o que Jesus faz?
ele compeliu a entrar no barco e ir para alto mar. Você sabe o que é compelir? Compelir é você pegar alguém e falar, então, vai lá para o barco. Não, não quero ir não, vai para o barco. Vai para o barco, eu já falei para ir. É isso que Jesus fez. A gente, por mais que isso aqui seja um texto, a gente não tem que ficar olhando para os textos de forma poética. A gente precisa encontrar o que esse texto está querendo extrair para nós. A gente lê isso aqui e acha, nossa, que lindo. Jesus compeliu eles a entrar em alto mar. Irmão, eles não queriam ir. É a primeira parte do processo. Existem coisas na sua vida que você não vai querer ir, mas Jesus vai compelir você a fazer. Sabe por quê, irmão? Deus é Deus. Isso já é suficiente. Deus não é o cara que concorda ou discorda das tuas opiniões. Para o teu bem, Ele te compele a fazer coisas que você não está disposto a fazer. Aqui, no nosso ponto de vista, parecia ser algo simples, é só entrar no barco. Mas, irmão, dentro da tua rotina, quais são as coisas simples que Deus tem mandado fazer e a gente não tem feito? A gente já tem falado muito aqui, a gente senta na mesa com alguns irmãos e você pode ter certeza, no fim de quase todos os discipulados qual tem sido o teu tempo de oração durante a semana? A gente vive uma vida muito corrida, irmãos. Nossa vida, a gente está sempre buscando atrás de fazer o nosso, de melhorar um pouquinho ali, dar um leite melhorzinho para o nosso filho, né? Tem que ser leitinho. A gente está sempre no corre, mas a gente se esquece do básico. E às vezes, o próprio Senhor faz com que a gente viva algumas pressões na nossa vida para a gente ser compelido a ir para o lugar da oração. Porque, irmão, se você já teve algum parente, algum irmão, ou você acamado, você pode ter certeza, foi o período que tu mais orou. Estou errado, irmão? Se eu estou certo, diz amém. Quando você está passando por necessidades e pressões, é o período que você está mais colado com o Senhor. Só que, irmão, o Senhor, Ele não viu isso a partir de agora, Ele já sabia isso desde o início. É por isso que você precisa saber que as pressões te aproximam do Senhor. Por quê? Porque nós sabemos que somos fracos. Quando a gente está passando por momentos mais delicados e mais pressões, cara, que a nossa carne começa a gritar, a primeira coisa que até o ateu faz é, ai meu Deus. Não é, irmão? Bota um ateu em frente a um carro a 100 km diante do muro. Primeira coisa que o ateu fala é, ai meu Deus, até ele passa a acreditar em Jesus. Então, você tem passado algumas pressões, não é porque você está desamparado. Não é simplesmente a partir das suas escolhas ruins. Não é porque o seu pai fez isso ou deixou de fazer aquilo. É porque o Senhor está te aproximando para mais perto. A gente precisa encontrar, como Paulo diz, com bons olhos as pressões que a gente passa, irmão. Só que a gente não consegue ter um lugar bom no nosso coração, na nossa mente, para falar, eu estou passando por pressão e eu vou conseguir, como diz o profeta Lázaro, vou passando pela prova. Estou passando pela prova. Aí se a gente puxar um Olodum, a gente canta. Mas durante a semana, a gente não consegue lembrar de dar glória a Deus no primeiro problema que aparece. Na hora de cantar, a gente está embalado. É por isso que na hora do louvor, é um dos períodos da nossa vida que a gente mais mente, irmão. Porque a gente canta a canção do Drops, que é uma canção maravilhosa. Gastarei a minha vida. Como é que é? Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Bom, a gente precisa começar a ter cautela nas canções que a gente canta. Porque se você não tem fé para acreditar no que você canta, Deus tem. E quando você libera aqui, Ele está falando, vamos ver se quarta-feira Ele vai ter esse ímpeto todo, no meio da pressão, por amor e com alegria, de estar gastando a vida dele por mim. Amém, irmão? Você entende isso? Então eu e você precisamos entender que Jesus, Ele está, nessa passagem, compelindo os discípulos a irem para o meio do mar. E Ele foi se retirar para orar. Por quê? Porque os discípulos estavam empolgados com o que Jesus estava fazendo. Existem pessoas que estão empolgadas com o que Jesus está fazendo, se esquecendo do propósito, do porquê Jesus está fazendo o que está fazendo. Então faz o seguinte, vai para o meio do mar. Não acompanha a multidão, não. Deixa que eu despeça a multidão aqui, cara. Vocês estão muito acelerados. As coisas estão dando certo, vocês estão vivendo um outro momento. Faz o seguinte, entra no barco e vai para o mar. Aqui a gente precisa entender que os discípulos, eles foram para o alto mar.
E o texto aqui diz que Jesus só aparece para eles na quarta vigília. Quarta vigília fala de entre 3 da manhã e 6 da manhã. E se você for ler o texto que nós começamos a ler a partir do 13, Jesus despede as multidões ao cair da tarde. Você consegue perceber no horário quanto tempo isso tem? Ao cair da tarde até 4:30 da manhã, 5 horas? Isso é muito tempo, irmão. Sabe o que Jesus fez? Vamos deixar eles lá. Vamos ver se eles ainda confiam em mim. Vamos ver se eles ainda confiam na palavra que eu liberei. Vamos ver se eles ainda têm fé para acreditar no Jesus que está aqui perante eles. Irmãos, existem coisas que nós estamos passando na nossa vida que Jesus está fazendo para provar se você ainda é só um crente ou se você de fato está se tornando um discípulo. Se você de fato está encarando o alto mar, as pressões, as tempestades da vida, crendo numa palavra, ou você está só no automático. A vida do brasileiro é pesada, é difícil mesmo, é muito problema, isso é normal. E vamos encarando, porque brasileiro não desiste nunca. Irmão, nós estamos vivendo a nossa vida no automático. E o Senhor tem dado alguns choques de realidade na minha vida, na sua vida, para a gente se lembrar do porquê e do para que nós fomos feitos. Irmão, a sua vida tem um propósito. A sua vida tem um propósito. Você não foi feito só para correr atrás do teu salário, para suprir o teu mês. Você não foi feito apenas para dar uma boa escola para o teu filho. Irmão, tem um propósito aí. O Senhor, Ele está querendo extrair de você um propósito que vai afetar pessoas ao teu lado. Você precisa entender, a gente compartilhou isso um pouco de manhã. Irmão, todos nós aqui, seja você crente, seja você desviado, seja você 20 anos de crente ou 1 ano. Irmão, você é um pastor em potencial. Não, pastor, isso não é para mim. Ok, você pode entender que não é para você, mas você é um pastor em potencial. Sabe por que você é um pastor? Porque a palavra nos dá um mandamento: ir de fazer discípulos. Você foi feito para fazer discípulos, irmãos. Você foi feito para tocar pessoas, para transformar pessoas. Você foi feito para mudar a realidade. Você não foi feito para correr atrás do seu e tá tudo resolvido. Se for para ser assim, é melhor a gente não ser crente. Vamos se ajuntar em outro lugar. Essa semana a gente teve uma reunião com alguns homens e algo muito maravilhoso. A gente estava falando sobre empreender. A gente estava falando com os homens sobre questões financeiras. Cara, quando que a gente vai romper? Sabe uma coisa que me chamou muita atenção? Irmão, não é porque a gente está na igreja falando sobre dinheiro que tem Deus no meio. Sabe por quê? Porque o maçom pode ter o mesmo tipo de reunião do que a gente. O católico, irmão de religiões africanas, ateus, eles podem se reunir e começar a pensar: cara, a gente precisa empreender, nós temos potencial. Na internet está todo mundo dizendo isso. Você é um potencial, você pode mais, você isso, você aquilo outro. A gente precisa descobrir, ao invés de ficar tendo essas conversas, qual é o propósito das finanças na nossa vida. Você não disse amém? Você não tem que buscar ter mais recursos, você precisa descobrir qual é o propósito do recurso que Deus pode confiar a você. Porque se a gente ficar conversando, termos boas conversas e horas de conversas, cara, não, a gente precisa empreender, existe potencial em nós, mas se não tiver um destino final, o Senhor não vai liberar, irmão. Porque talvez, se você tiver determinado recurso, determinada condição financeira, ao invés disso te aproximar do Senhor, isso te afasta. Porque o que eu mais já vi são irmãos que no primeiro estalo de upgrade na vida, não, agora eu tenho que viajar, pelo menos uma vez por mês eu estou fora. E essa vez por mês é sempre domingo, ele não está na igreja. Ah, pastor, você está sendo religioso, irmão. Se crente não está na igreja, é igual católico que diz que é católico e não vai à missa. Você não é crente também. Amém, irmão? Você está pegando isso? Então, aqui no contexto, voltando para o texto, Jesus manda os discípulos irem para alto mar. E ele só aparece na quarta vigília. Na quarta vigília ele aparece. Irmão, teve muito tempo ali, muito tempo para os discípulos pensarem muita coisa. Eu não sei quais são as expressões que você está passando e dentro das expressões o que você está pensando. Mas você pode ter certeza, esse momento de pensamento para você, que você está pensando, é o momento que Deus está mostrando para você o que está aí dentro. É o momento que Deus está te permitindo perceber do que você é feito, do que você é forjado. Se você está seguro numa palavra ou se você está só cumprindo uma obrigação. Não, Deus mandou, vou ter que ir. Cara, eu não entendo, mas estou aqui.
no meio da pressão, passando um perrengue, ou se você está no alto mar, confiando, não, foi Jesus que me mandou vir aqui. Foi Jesus que me mandou, é Jesus que está me mandando ter essas pressões. Eu estou passando por dificuldade, sim, mas eu tenho uma palavra. Eu estou passando por dificuldade, sim, mas eu sei quem é o meu Senhor. Eu sei quem é o meu pastor. Irmãos, às vezes nós, como discípulos, a gente está vivendo uma vida sem saber do porquê Deus tem feito ou está fazendo algumas coisas. A gente precisa ter discernimento. Amém? Você está entendendo isso? Você está entendendo, irmão? Então vamos lá, voltar para o texto. Quando Jesus aparece na quarta vigília, está acontecendo uma tempestade, certo? Eu não sei como está a sua vida hoje, mas eu posso dizer para você que na minha, não é pior das tempestades não, já passei por coisa pior. Mas tem uma chuvinha aí, sabe? E se você já andou de barco, irmão, chuva no mar, por mais leve que seja, dá uma mareada. Quem enjoa aqui no barco? Alguém já andou de barco aqui? Dá uma mareada, né? Então a gente não foi feito para lá. A gente gosta de solo firme, né? A gente gosta de ter segurança. Só que o legal, o fantástico, o bom da gente ter um Jesus que tem senso de humor, que quando ele aparece, aí você pode começar a se ver nesse contexto. Quando Jesus aparece, a gente está tão atordoado dentro dos nossos problemas, que ao invés da gente reconhecer Jesus, a gente fala, é um fantasma. O que eu estou querendo dizer? Você pode estar passando por algum tipo de problema que quando você conversar com a pessoa certa, sendo enviada por Jesus, essa pessoa vai te dar um conselho que você vai falar, isso é um fantasma, está repreendido. Você está entendendo ou não? Sabe quando você vai sentar na mesa com alguém e você vai ouvir exatamente o que você não queria ouvir? E é Jesus encarnado através daquela pessoa, e ao invés de você falar, glória a Deus, receba essa palavra, você fala, é um fantasma, sai daqui, não quero ouvir isso. É mais ou menos o contexto daqueles discípulos ali. Só que o legal é que todos estavam amedrontados, com muito medo, terríveis, estavam vivendo o caos. É um fantasma, não dá isso aqui. Cara, existia um, Pedro. Pedro é fantástico, né, irmãos? No Novo Testamento eu sou mais fã de Paulo, mas Pedro quebra a banca. Né? Quem é fã de Pedro aqui? Quem é fã de Paulo? Aí, Paulo, a galera, também tô com vocês. Tim Paulo e Tim Pedro. Aí quando a gente vê Pedro, cara, Pedro é fora da curva. Ele meio que reconhece a voz. E ele fala, se és tu, porque Jesus não tinha se identificado como Jesus. Ele fala, se és tu, ele meio que, cara, acho que eu conheço essa voz. Acho que eu conheço, tô pegando, hein? Se és tu, me manda ter contigo. Em uma versão que eu li, que é NVI, tem os irmãos da versão aí, mas a gente vai continuar na RA, que fala assim, ó, Pedro, vem para fora. Irmão, uma tempestade onde eu falei que era um fantasma, onde está tudo escuro, eu estou no meio do alto mar, se alguém me chama pelo nome, eu já tenho certeza que essa pessoa me conhece. Amém ou não? Você precisa saber que no meio das tuas pressões e tempestades, cara, Jesus está te chamando pelo nome. Você não tem por que ficar achando que é um fantasma. Porque ele sabe de cada detalhe, irmão. Ele sabe até quando você aguenta. Ele sabe até quando é o teu limite. Ele sabe até quando é a tua pressão. Como nós falamos aqui há 2 domingos atrás, o Senhor, nesse tempo, ele está de fato querendo esmagar a azeitona que tem dentro de nós para extrair o melhor azeite. Ele está querendo esmagar a uva que tem dentro de nós para extrair o melhor suco, o melhor vinho. Só que a gente está querendo correr das pressões. A gente está querendo correr dos processos. Da mesma forma que a gente está querendo correr do envelhecimento. Só que a vida tem um curso natural, irmão. E com Deus também tem um curso natural. Quanto mais tempo de crente você está dizendo para o Senhor, pode aumentar a prova. Pode aumentar a pressão. Não tem como, irmão, a gente ficar 20 anos de crente falando, pô, mas Deus, quando eu tinha 1, 2 anos, as coisas eram mais tranquilas. E tinha que ser mesmo. Senão tu não ia dar conta, irmão. Hoje você já está com 15, 20 anos de igreja. Infelizmente, talvez já tenha passado por 5, 6, 7 igrejas. Está vivendo uma vida ainda... E Jesus está falando, até quando eu vou ter que ficar entregando matéria da prova passada? Do ano passado? Irmão, existe uma prova que o Senhor está querendo liberar para nós nesse ano, nesse tempo, nessa estação, que vai colocar você num nível acima.
Mas eu tenho certeza que você recebe a palavra do nível acima, mas às vezes você não recebe a palavra da prova para o nível acima. Nós precisamos estar prontos para passar pela pressão que vai nos dar a promessa no final. Só que como nós terminamos o culto de domingo passado, que a pastora Priscila teve aqui, nós não precisamos e não podemos correr atrás do Deus da promessa. Nós precisamos querer ter perto o Deus dos processos. Porque se você tiver o Deus dos processos perto de você, irmão, você está seguro. Porque como nós já falamos aqui, eu quero muito mais estar na insegurança do mar com Jesus do que na segurança da terra firme, sozinho. Você precisa saber para onde ou aonde você tem colocado os teus olhos. Irmão, se Jesus está mandando você entrar no barco e ir para o meio do alto mar, sabendo que tem uma tempestade, vai para lá. Só que às vezes a gente está achando que o comando do Senhor, não, Ele não sabe o que Ele está fazendo. Irmão, Deus é Deus. Se Deus não sabe o que você está fazendo, irmão, esquece. Aí eu posso acreditar que o mundo começou no Big Bang. Mas se Deus criou o mundo inteiro em 6 dias, estabeleceu eu e você como homens e mulheres, estabeleceu a tua família, escreveu a nossa vida antes da fundação do mundo, Ele tem o controle de tudo. Se Ele está mandando você entrar num alto mar, entrar num barco e ir para o alto mar, irmão, vai. Porque é melhor você estar na segurança da palavra do Senhor, mesmo em alto mar, do que sem palavra nenhuma em terra firme. Eu não quero mais ficar em terra firme. Quando eu falo em terra firme, é com as minhas próprias opiniões. Eu não quero ficar preso naquilo que eu acho que é certo. Irmão, eu não sei de nada. A única coisa que eu sei é que o meu Deus vive e um dia Ele vai voltar. E nós estamos aqui na terra com um propósito: acelerar a volta de Cristo. Só que às vezes, irmão, a gente tem vivido uma vida de igreja que a gente se esquece disso. E a gente está achando que nós estamos na igreja para ter uma vida melhorada. E Jesus, irmão, não melhora a vida de ninguém, Ele transforma. Jesus, Ele transforma. Ele pega a tua vida que estava de cabeça para baixo e põe para cima. Se a tua estava de cabeça para cima, Ele põe para baixo. Por quê? Porque Ele não vem para dar jeitinho, irmão. A Bíblia não é um livro de conselhos. Porque se fosse conselho, não era imperativo. A Bíblia fala, santificai-vos. Ela não fala, se você quiser, você santifica. Se você sentar com um de nós na mesa, você pode ter certeza que se você chegar e falar assim, ó, cara, então, Deus me disse que eu tenho que sair da igreja. Deus te disse? Amém, vai em paz. Por quê? Porque conosco você pode ouvir conselhos. Cara, então, eu entendo que talvez não seja a hora. Mas com Deus, irmão, não tem conselho. Deus, Ele não quer dar conselhos. Deus, Ele dá ordens. Por quê? Porque Ele tem um propósito. Ele sabe o que é melhor para mim e para você, irmão. Se Ele está falando, entra no barco e vai para o meio do oceano. Irmão, entra no barco e vai para o meio do oceano. Você pode ter certeza, vai ser o lugar mais seguro da terra. Enquanto todo mundo ao teu lado, cara, você tá maluco, você vai fazer isso? É, eu tô maluco. Porque eu tô ouvindo uma voz que talvez você ainda não ouviu. E algo que a gente já falou, eu não vou descer do lugar de loucura do mundo ou da loucura de Deus para ficar na loucura do mundo. A melhor coisa é ficar na loucura de Deus, irmão. Pastor, explica isso. O que é a loucura de Deus? É você pegar 5 pães e 2 peixes e alimentar uma multidão de 5.000 homens. Isso é loucura. O mundo não vai entender. Eu não vou entender. E eu também não quero entender. O que eu quero? Obedecer e continuar no mesmo lugar. Eu quero ficar nessa palavra. Um homem que pega 5 pães e 2 peixes e alimenta 5 multidões. Irmão, se ele me manda inventar um helicóptero na hora, eu ia inventar um helicóptero na hora. Só que já tinha um barco, ele mandou entrar no barco e ir pro oceano. A gente vive experiências com o Senhor que, infelizmente, a gente está medindo. A gente crê que o Senhor é Deus para curar. A gente ora para que o Senhor cure determinado irmão. A gente tem irmãos enfermos na nossa casa nesse momento. A gente tem irmãos na nossa igreja que não vieram hoje porque estão enfermos. A gente acredita que o Senhor pode curar. Mas, infelizmente, a gente coloca uma balança quando o Senhor começa a dar ordem para nós. Jeová Rafael é o Deus que cura. Mas também, irmão, Ele é o Deus presente, que vai estar com você em todo momento. Se você está passando por um momento bom, Deus está lá. Por um momento ruim, Ele está lá também. Só que às vezes a gente tem mais fé para orar pela cura do que para continuar obedecendo o que Ele falou para a gente fazer. Amém, irmão? Você está entendendo isso? A gente precisa ter a mesma fé para curar aquele diagnóstico médico que algum médico falou para nós,
A gente precisa ter a mesma fé para acreditar. Cara, o Senhor está me mandando fazer isso? Vai e faz. Por quê, cara? Porque Ele é um Deus de processos. E à medida que você vai dando um passo para perto do Senhor, é como se o Senhor estivesse falando assim, ó. Porque a palavra diz, se nós nos aproximarmos dEle, Ele se aproximará de nós, certo? Mas sabe qual é a didática do Senhor? Quando nós, como filhos, começamos a deixar de ser pequenos, imaturos, e começamos a ser maduros, ruióis. É como se Ele fizesse assim, ó. Dá um passo para cá, e quando você dá, ele faz assim, ó. Mas Ele nunca sai de perto. Você consegue entender isso? É como se no nosso relacionamento com Deus, ele falasse, dá mais um passo, e Ele vai dando um passo para trás. E a gente vai entrando para mais dentro da tempestade. E Ele fala, dá mais um passo. E Ele dá outro passo para trás também. E a gente vai entrando para a tempestade. Só que, irmão, perceba, em nenhum momento Ele te desampara. Você consegue perceber isso? A gente precisa andar todos os dias sabendo que em meio ao caos, Deus está presente. Você pode estar vivendo o caos mais absurdo dentro do teu casamento. Hoje você pode estar vivendo um pé de guerra dentro de casa. Mas, irmão, existe um tempo de paz. Esse pé de guerra é o processo de Deus para você alcançar a paz. Que isso, pastor? Ele está querendo forjar em você o teu orgulho para tua esposa. Ele está querendo forjar o teu orgulho, mulher, para o teu marido. Por quê? Às vezes a briga é só porque você não concorda com o jeito dele. Só que a gente já aprendeu no casamento que casar não é a gente fazer o que nós gostamos. Casar é eu fazer o que a minha esposa gosta. É uma vida de morte o tempo inteiro. Você, esposa, não é você receber o que o seu marido... Não é você dar o que o seu marido... Não é você dar para o seu marido o que você quer. É você dar o que ele quer receber. Porque é uma vida de morte, irmão. É por isso que no casamento a gente faz votos. Amém? Você está entendendo isso? Então, nesse contexto aqui, você precisa entender que Deus, nesse contexto aqui, na verdade, Jesus está levando os discípulos para um novo nível de dependência. Jesus está levando os discípulos para um novo nível de confiar na palavra. E quando ele aparece, Jesus está levando os discípulos, a partir de Pedro, para um novo nível de fé. Sabe o que o processo, as pressões que você está passando dentro da tua vida vão gerar em você? Fé. Amém, irmão? Você entende isso? Só que, infelizmente, uma das coisas que nós, como cristãos, mais temos falta é fé. Como é que pode, irmão? Fé. Sério, pastor, o que eu mais tenho falta é fé? Sabe por quê, irmão? Se você tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, o que você faria? Alguém pode falar em nome de Jesus? Isso, vamos para EBD. Irmão, mas por que, pastor, que a gente não tem fé? Porque só tem fé quem ora, irmão. Eu fico olhando para a minha semana, dentro da minha hora, o meu celular, ele dá relatório de quanto tempo eu passo mexendo no telefone. Cara, eu fico em crise toda sexta-feira quando ele manda para mim. Seu relatório aumentou não sei quantos por cento, X horas mexendo no telefone. A primeiro estalo que vem na minha mente, quanto tempo eu fiquei orando? Então, o que afirma se eu e você temos fé, não é dizer para o monte, vai para lá ou vem para cá. É você se olhar, se analisar e perceber quanto tempo eu passo orando. Porque se você passa muito tempo orando, a tua fé é muito grande. Por quê? Como o pastor Luiz Hermínio diz, nós somos o tipo de ser humano mais maluco do mundo. A gente ora para um Deus que a gente não vê. A gente entra num quarto secreto aonde que é secreto? Para um Deus que está em secreto, mas que ele que está em secreto está me vendo. Não, você acha que a gente é normal? Para pensar, irmão. Nós não somos normais. Só que, infelizmente, com o passar do tempo, a gente está querendo ficar normal porque o mundo está empregando isso em nós. Está jogando isso para nós. Irmão, não queira ser normal. Essa é uma frase que eu falo direto para mim e vou falar direto aqui para vocês também. Eu quero ser o tipo de homem mais esquisito do teu ciclo de amizade. Eu quero ser o tipo de homem que vai falar a única coisa que você não queria ouvir. Eu quero ser o tipo de homem que vai fazer a única coisa que você não estava disposto a fazer. Por quê? Porque nós temos um Deus que não é normal, que não é gente. E se um Deus que não é gente fala
coisas para a gente fazer, irmão, quem é que vai entender? Ninguém. É só você e Deus. Existem impressões que você está passando que é só você e Deus. E ninguém vai entender, irmão. Ninguém mais. Nem tua esposa. Nem teu marido, nem teus filhos, nem teus pais. Eu fico muito feliz quando eu tenho alguns momentos com meu pai, como eu tive hoje. E, inclusive, esse texto que eu li foi de um esboço que ele pregou para mim no almoço em 15 minutos. Estava tudo certo, ele pregou para mim, mudou tudo. Eu fico muito feliz quando eu sento para conversar com meu pai e ele fala assim, cara, mas como é que você conseguiu fazer isso? E meu pai, um homem de 60 e poucos anos, pastor de igreja, porque na ótica dele, é como se ele pensasse assim, eu não te ensinei isso. Mas eu estou falando, pai, mas você me apresentou um Deus que não é gente. Você me apresentou um Deus que não é normal. A gente precisa surpreender até os nossos pais. Aqueles que, não, eu ensinei tudo para ele, ele vai seguir o caminho certinho. A melhor coisa que eu fiz foi colar em Deus como nunca. Colei em Deus e hoje eu surpreendo até quem me ensinou. Amém, irmão? Você está entendendo isso? Então vamos abrir mais um texto só. Abre aí, por favor, em Salmos 46. Deixa aí, aberto. Só para fazer você entender um pouco mais do que nós compartilhamos de Mateus 14. Quando Pedro é convidado a sair do barco, existia só uma tempestade. É o nível. Só que o que fez Pedro esmorecer e afundar não foi a tempestade, porque a tempestade ele venceu. O que fez ele afundar foi o vento. Amém? Você entende isso? Você precisa entender, irmão, que o Senhor, como eu falei, Ele está nos provando, nos colocando em processos. Lembra que eu dei o exemplo, quando Deus nos manda ir, Ele dá um passo para trás? É como se Ele falasse assim para nós, entra no mar, a gente entra no mar. Agora vem, Ele deu um passo para trás, é o vento, a gente afunda. Você está vivendo alguns processos com o Senhor, que o Senhor está querendo te forjar. E Ele está querendo te mostrar que você sem Ele não vai conseguir nada. Mas Ele está dizendo para você que em nenhum momento Ele vai te desamparar. Amém? Você está entendendo isso? Então vamos ler aqui Salmos 46. Eu acho que até o versículo 7. Quem abriu diz amém. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Repita comigo, tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Você pode dizer um amém mais forte, irmão? Isso. Você precisa entender todos os dias da tua vida. Cara, o Senhor, Ele não vai te desamparar em nenhum momento. A minha preocupação é que você não pense que isso é uma palavra motivacional, isso é uma palavra de esperança. Porque problema, irmão, eu sei que todo mundo está passando. A questão é saber quem está conosco nos problemas. A questão é saber aonde os nossos olhos estão fixos.
Não, às vezes a gente está passando por problema, com os nossos olhos fixos nas coisas desse mundo. Cara, vamos estar desamparados mesmo. Mas se nossos olhos estiverem em Cristo, cara, você vai viver uma segurança. Sabe quando a gente fala sobre a paz que excede todo o entendimento? É sobre isso, irmão. É aquela paz que excede aquilo que para o mundo é razão. Aquilo que para o mundo é certeza. Enquanto ninguém está entendendo nada, você está passando pelo caos. É uma paz que excede o entendimento. Você não está entendendo. A minha paz excede o que eu não estou entendendo. Por quê? Porque a paz é Cristo, a paz é uma pessoa. Lembra quando Jesus, ele é ressuscitado e ele fala, a paz seja convosco? Ele não está falando que vai vir uma pomba, ele está falando, a paz está convosco. Quando eu leio esse texto, eu só consigo imaginar isso. Paz seja convosco. Os discípulos estavam desacreditados. É ele aparecendo e falando, a paz está com vocês. Eu sou a paz. Porque a palavra fala, não é a paz que o mundo dá. Bom, a paz que o mundo dá é uma falsa paz. Não, é só você ter mais dinheiro. Se tiver mais dinheiro, você tem paz. Só que a gente já sabe que dinheiro é um senhor. E se nós não controlamos o pouco ou o pequeno senhor que nós temos, quanto mais dinheiro, mais senhor sobre a nossa vida. Menos paz nós teremos. Então, irmão, às vezes a gente está correndo atrás de dinheiro enquanto o Senhor está querendo nos dar paz. Às vezes você está querendo ter um emprego que ganha mais, mas que vai roubar a tua paz. E o Senhor está falando, não é sobre ganhar mais, é sobre viver em paz. Não é sobre você trabalhar de sol a sol, de 8 às 8 da noite, para você colocar o pão na mesa. Porque como o pastor Maurício falou, irmão, falta de pão nenhum de nós teremos. Porque a palavra nos afirma, porque Ele cuida até da andorinha. O passarinho tem ninho. E você, irmão, vai ficar desamparado? Entenda de uma vez por todas, a tua vida ela não é firmada pelo teu emprego, pelo teu patrão ou pelo teu salário no fim do mês. A tua vida e a tua família é firmada pelo Senhor. Você não está desamparado esse mês porque caiu um valor a mais ou saiu uma causa na justiça. Você não está desamparado porque o Senhor é a tua fonte. Porque o Senhor é tudo que você precisa. Você precisa ter isso claro na tua vida e saber que todas as nossas fontes estão no Senhor. E, irmão, se todas as nossas fontes estão no Senhor, não é porque eu recebo uma proposta para receber mais que é de Deus. Porque eu já conversei com irmãos que receberam proposta, não, vai lá para outro estado que lá você vai ganhar 3 vezes mais. Bom, se a gente for movido por dinheiro, quem pagar melhor nos leva. Daqui a pouco a gente está deixando de adorar a Deus e adorando o diabo, porque o diabo paga bem. Você consegue entender isso, irmão? A gente precisa perceber e focar aonde estão os nossos olhos. Não, estou em dinheiro, está correndo de sol a sol, perdendo a casa, perdendo os filhos, a mulher já nem vê mais como marido, é só um cara que sustenta a casa. E a gente está de sol a sol, fugindo da paz, que excede todo entendimento. Então, você está entendendo isso? Então, fazendo um paralelo com a ceia, por que o paralelo com a ceia? Jesus sentou à mesa no dia que antecedeu o seu dia de mais agonia. Consegue perceber isso? Você consegue perceber por que, nesse texto, a gente começa lendo e falando, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações? Irmão, é porque Jesus, no dia que antecedeu a sua maior agonia na cruz, ele estava na mesa, fazendo o que era proposto para ele fazer. A gente tem vivido coisas na nossa vida que a gente tem negociado, que Deus nos mandou por causa dos problemas que a gente enfrenta. Irmão, de uma vez por todas, recebe isso no teu coração. Tribulação não te para. Problemas da vida não te param. Falta de dinheiro não te para. Porque nós não somos movidos pelas coisas desse mundo, irmão. Você consegue imaginar Jesus com os olhos naturais, vendo tudo, sabendo de tudo que ia acontecer na sua vida, fazendo o que ele ia fazer? Fazendo o que ele fez, sentado à mesa e partindo o pão? Não, você consegue imaginar Jesus, sabendo que vai morrer, a pior morte que poderia ser para os seus dias, partindo o pão? Cara, a gente precisa parar de ler isso aqui como uma poesia.
Irmão, Jesus veio à Terra como homem. Ele sentiu as mesmas dores que eu e você. Qual o problema que você está passando, que você não está tendo condições de, na antecedência, ou no que antecede o problema, você conseguir partir o pão? Será que o teu problema, de fato, é você morrer na cruz amanhã? Eu acho que não, irmão. Seu problema pode ser muito grave, pode ser muito grande, eu não estou desmerecendo problema nenhum. Mas Jesus nos ensinou como nos portar diante dos problemas. Diante dos problemas, você vai olhar para ele e vai falar: eu parto o pão, façam isso em memória de mim. Irmão, você tem que pegar a tua vida e continuar repartindo. Jesus não parou a sua vida diante dos problemas. Por quê, irmão? Porque ele tinha um propósito. A gente está parando a nossa vida porque a gente não sabe qual é o propósito que nós nascemos. A gente está parando numa demissão. A gente está parando numa reprovação no concurso. A gente está... Irmão, não para. Discirna qual é o propósito de Deus para a sua vida. E se você discernir isso, você vai saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então Jesus, no dia que antecedeu a morte dele, ele estava cumprindo o propósito, fazendo o que cooperava para o bem dele. Amém, irmão? Você consegue ter discernimento disso? Você consegue, de fato, no teu espírito, captar o que Jesus fez? Você consegue captar de verdade o que Jesus estava querendo nos ensinar? Porque, irmão, de verdade, como a gente começou a ler aqui, Deus é o socorro bem presente nas tribulações. Ele está presente na angústia. Jesus estava presente na ceia. Diante do teu problema, você acha mesmo que você está sozinho? Diante da situação mais terrível que você está passando, você acha mesmo que você está sozinho? Você acha mesmo que amanhã os problemas que você tem vai ser você e você mesmo? Irmão, Deus está lá. Deus está contigo. Deus está passo a passo, caminhando de mãos dadas com você. Deus está do teu lado falando: não desista agora. Vamos mais um pouco. Nós, como os cristãos, o significado da palavra fala: pequenos cristos. Irmão, naquilo que antecede a tua morte, fica em paz. Continua o propósito, você não vai morrer. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram que Deus já preparou para aqueles que confiam nele. Irmão, confie e deposite a tua vida no Senhor. E você vai começar a viver fases na tua vida que ninguém entende. É por isso que eu estou falando que eu não quero ser normal, irmão. Eu quero viver o tipo de vida que as pessoas olham para mim e falam assim: cara, como que aconteceu isso? E eu vou olhar bem dentro dos olhos dele e vou falar assim: ó, eu não sei. Irmão, eu não quero entender a minha vida. Eu não tenho neurônios o suficiente para entender o que Deus está fazendo na minha vida. Por quê, irmão? Porque Deus é Deus. Ele é muito alto, irmão, ele é muito grande. Deus é excelso, ele é sublime, ele é glorioso, ele é poderoso demais. Eu quero conversar com pessoas e falar: cara, como é que aconteceu isso tudo? Pessoas que há um mês atrás falaram: cara, tua vida não estava assim, o que houve? Cara, eu não sei. E eu vou falar com um sorriso no rosto. Sabe por quê, irmão? A minha expectativa no coração vai ser assim, ó: ô Júnior, eu não sei. Mas sabe o que é o melhor? Ainda tem mais. Irmão, Deus está fazendo coisa na tua vida que você não sabe, não entende, mas se mantenha posicionado. Porque ainda tem muito mais, cara. Ainda tem muito mais para Deus fazer, liberar na tua vida. Cara, existe uma palavra de certeza no meu coração: nenhum de nós fomos fadados ao fracasso. Todos nós fomos fadados ao sucesso. A gente só precisa entender o que é sucesso. Às vezes a gente tem a falsa linha de chegada de achar que sucesso é dinheiro. Irmão, sai daí. Sucesso é só um casamento. Também não. Porque existem coisas na nossa vida, irmão, que de verdade a gente está fazendo para suprir uma carência da nossa alma. Eu não fui amado pelo meu pai. Aí você procura um marido que é um pai. Carência. O casamento dos meus pais foi horrível. Agora eu vou casar para falar que está dando certo. Carência. Ah, eu preciso de um pastor para... Carência. Irmão, Senhor, Deus não supre carências. Ele cumpre propósitos. Existem propósitos na sua vida que não serão limitados por tribulações. Por quê? Porque Ele é um Deus presente na tribulação. Ele é um Deus presente. Um socorro bem presente. Amém? Você entende isso? Então, fazendo um paralelo com a ceia. Deus presente na angústia. Jesus presente
na ceia, presente no partir do pão. Jesus, ele instituiu a ceia na véspera da sua maior angústia, o Getsêmani e a cruz. Mesmo assim, ele compartilhou comunhão com os discípulos e os encorajou. Bom, eu acho lindo quando a gente consegue sentar na mesa, passando por problemas aos montes, e a gente consegue encorajar as pessoas passando por problemas muito menores do que o nosso. Foi isso que Jesus fez aqui, cara. Jesus conseguiu encorajar homens e mulheres como eu e você, que são discípulos. Mas ele sabia que passaria por coisas terríveis. E ele estava encorajando os discípulos. Ei, mas vocês não desanimem. Se mantenham firmes. Mas quem estava passando pelo problema maior era ele. Bom, a gente precisa entrar nesse nível. A gente precisa entrar nesse nível de relacionamento. Começar a sentar na mesa com homens e mulheres e ser encorajadores de pessoas que estão passando por problemas mais simples do que nós. Mas se Deus nos fez sentar na mesa com essas pessoas, é porque nós estamos uma prova à frente. Só que às vezes a gente se preocupa muito com o nosso. Amém, irmão? Estou falando alguma coisa errada aqui? Então, o versículo continua dizendo: não temeremos. Lembra lá de Mateus 14? Quando Jesus aparece para Pedro, fala, não temais. Irmão, eu posso estar enganado, mas eu já vi na internet 365 vezes a palavra não temas na Bíblia. Tô certo? Irmão, todo dia a gente tem muito claro que vamos matar um leão por dia. E a gente tem isso do brasileiro, né? Cara, eu vou ter que matar um leão hoje. Deus não espera que você mate um leão, Ele espera que você não tema. Ele espera que amanhã, diante do problema qualquer que seja, você não tema. E temer não é ausência de medo, é mesmo com medo não parar. Lembra da tribulação? Você não tem que parar na falta de dinheiro, você não tem que parar na tribulação, você não tem que parar na tempestade. Por quê? Porque você tem Jesus, seu socorro bem presente. Porque você tem Jesus contigo todos os dias. Amém, irmão? Então, o Salmo declara, portanto, no versículo 2, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Irmão, olha para a tua vida. Será que a terra está transtornada? Dentro da tua vida. Pensa em você agora. Será que os montes estão se abalando? Será que os mares estão revoltos? Dentro desse contexto. Não é o contexto de fulano nem de ciclano, dentro do seu. Independente ele qual seja. Deus está falando, não temas. Não temas. Você pode repetir comigo? Não temeremos. Mais uma vez, não temeremos. Então, irmão, nós não temeremos. A ceia nos relembra da vitória de Cristo sobre o pecado, sobre a morte e sobre o medo. Então, o pão e o cálice que nós vamos compartilhar daqui a pouco, eles representam o corpo e o sangue que garante a segurança eterna. Existe uma aliança que o Senhor fez conosco. Você precisa, irmão, sair daqui com isso claro. Existe uma aliança que Deus fez comigo e com você. E Ele não vai nos desamparar em momento nenhum. Sabe aquela canção linda que a gente já falou, já ministramos aqui? Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra... Quem conhece? Tudo pode... Mais uma vez, declare: Deus de aliança, Deus de promessa, mente tudo. Irmãos, mesmo em tempos difíceis, a gente precisa conseguir confiar e adorar. Sabe por quê? Porque Ele não mente, Ele não falha. Mas você precisa entender, se você conhece esse ministério, Toque no Altar, entre uma canção e outra, se eu não me engano é nessa, o pastor Marcos Gregório, quem conhece? Tem uma ministração, e no momento da ministração ele fala assim, ó, toda promessa passa pelo teste do tempo.
Irmão, essa frase é a frase da minha vida. E eu quero profetizá-la sobre você nessa noite. Irmão, existem promessas disponíveis para você. Mas entenda de uma vez por todas, existe o teste do tempo. Não desista agora. Não desista agora. Se mantenha firme, cara. A promessa vai se cumprir. Mas só não pare durante o tempo da espera. Só que uma palavra de consolo para o teu coração. No tempo da espera, sabe o que tem para você? Ele é o teu refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. A tua espera não vai ser uma espera aleatória. Porque quando a palavra fala esperai com paciência no Senhor, não é esperar com paciência jogando tigrinho, mexendo no telefone. Não, esperar com paciência é uma espera ativa. É uma espera com os olhos nele. É uma espera sabendo o que ele vai fazer. Sabe aquela palavra que a gente sempre fala aqui, com uma ardente expectativa? Você precisa esperar no Senhor, sabendo que em algum momento ele vai fazer. Qual momento? Eu não sei, mas ele vai fazer. Por quê? Porque ele não é homem para mentir. E nem filho do homem para se arrepender. A gente teve aqui o pastor Eduardo, ele falou muito bem que Deus, ele não é o Deus que cumpre. Não é o Deus das promessas. Ele é o Deus que cumpre as promessas. Como nós começamos falando, a gente não tem que só esperar as promessas. A gente tem que entender que conosco está o Deus dos processos. Irmão, toda promessa passa pelo teste do tempo. O que você está passando na tua vida não é um desamparo do Senhor. O Senhor, ele não para de falar. Por muitas das vezes, nós é que paramos de ouvi-lo. O Senhor, ele não vai entrar em disputa com os barulhos da tua alma. Você precisa dar comandos para a tua alma para silenciar ela, para ouvir o que Deus já liberou. Deus não é um cara que fica se comparando, irmão. Tua alma está cheia de barulho e ele vai começar a gritar mais alto para você ouvir. Ele vai simplesmente esperar você aquietar a tua alma e ouvir o que ele já liberou ao teu respeito. Porque, irmão, Deus, ele não perdeu o controle de nada. A tua vida não está esperando algo acontecer para dar certo. A tua vida já tem um ajuste. Algo que a gente já compartilhou aqui. Não existe plano B para quem nasceu de novo. O plano B, Deus usa para te trazer para o plano A. Porque senão, irmão, a gente fica achando que a nossa vida com Deus... eu tomei esse rumo aqui, agora vai para cá. Agora eu tomei esse rumo, vai para cá. Irmão, a nossa vida foi escrita antes da fundação do mundo. Existe um propósito final. Tudo que acontece no processo da tua vida é Deus te trazendo para o propósito inicial. Para o propósito eterno. Amém? Você entende isso? Cara, então nessa noite, a minha esperança é que você saia daqui entendendo que Deus é um Deus presente nas tribulações. Assim como Deus foi com Jesus no momento mais agoniante, Ele é comigo e com você hoje. A gente fica achando que os problemas que a gente passa são muito pesados. Irmãos, podem ser. Eu não tenho problema do problema ser pesado ou leve. A minha questão é saber quem está comigo no problema. Você precisa discernir, irmão, quem está com você no problema. Se quem está contigo é um gerente de banco, é o Senhor. Se quem está contigo é um guru da internet, é o Senhor. Se quem está contigo é uma placa de uma igreja, é o Senhor. Irmão, nós estamos aqui para sermos ativadores daquilo que o Senhor já fez na tua vida. Nós não estamos aqui para inventar a roda. Você não vai ouvir aqui uma nova profecia. Não, irmão. A gente vai pegar o que a Bíblia já falou a teu respeito e liberar isso. Porque nós já cantamos aquela canção da Laura Sogueles, eu acho. Voltemos ao início. Voltemos ao início. Irmão, existe um lugar que nós precisamos voltar todos os dias, ao início. Você está querendo buscar muita coisa através de uma segunda renda, mas você não voltou para o lugar secreto. Você está querendo fazer curso de casados para sempre, muita coisa para acertar teu casamento, mas você não voltou para o lugar secreto. Você está querendo tomar várias atitudes e você não voltou para o lugar secreto. Irmão, existe um lugar que eu e você não devemos sair nunca. Qual é? O início. Eu acho lindo quando a gente termina o culto e não dá vontade de ir embora. Sabe por quê, irmão? No meu espírito eu consigo perceber que foi esse lugar que nós fomos gerados. Sabe por que não dá vontade de ir embora e a gente fica aqui adorando o tempo inteiro? Porque nós fomos gerados lá. E é como se nós voltássemos para o início. E a gente se sentisse tão bem, cara, eu não vou embora.
Você pode e deve viver essa atmosfera todos os dias, irmãos. Você não precisa de um pad, você não precisa de um pregador. Por quê? Porque Ele é um Deus presente nas tribulações. Ele está contigo todos os dias. Amanhã tu vai acordar, pode ser atrasado, na correria, com despertador. Deus está lá. Eu tenho certeza que talvez, se você pegar o metrô, dependendo da hora, ele vai estar lotado. Eu vou orar por você. Caramba, ninguém deu uma... Graças a Deus eu não pego o metrô. Eu trabalho no mais no centro. Deus vai estar lá, irmão. No metrô lotado, pastor? É, no metrô lotado. No trem lotado, no Japeri? É, no Japeri. E quando eu chegar no trabalho, sentar, tiver uma pilha de documentos, cheia de coisa atrasada, Deus vai estar lá também. Só que, infelizmente, a gente corre do lugar de Deus para resolver os nossos problemas do nosso jeito. Enquanto Ele está falando, eu sou um socorro bem presente. Irmão, a gente tem que parar de correr dos problemas e começar a correr para o Senhor. Na ânsia de fugir dos problemas, a gente está fugindo de Deus. Sabe por quê, irmão? Porque Deus é um socorro bem presente nas tribulações. Então, passar por tribulação, você precisa ter gozo. Por quê? Porque Deus está contigo. A gente precisa parar de querer viver uma vida de glória em glória. Uma vida de promessa em promessa. Uma vida de bênção em bênção. E começar a viver uma vida de processos em processos. Amém, irmão? Você entende isso? Se nós conseguimos viver a nossa vida de processos em processos, você nunca estará desamparado, porque Deus é um Deus, um socorro bem presente nas tribulações. Amém? Você entende isso? Então, para a gente finalizar, o versículo 4, ele fala, Deus está no meio dela, não será abalada. O que você precisa entender? Em meio ao caos que você está vivendo, Deus está presente. Amém? Você entende isso? Só que agora eu quero liberar uma chave. Você carrega Cristo aí dentro. Então não é no meio do caos você começar a olhar para o lado e falar, Deus, cadê? É você olhar para dentro de si e falar, Deus, eu entendi porque eu estou aqui. Porque eu sou a solução do problema. Cara, eu vim meditando nisso porque nós temos falado bastante sobre famílias. Você pode estar passando pelo caos, irmão, o momento mais difícil dentro da tua casa. Você não vai mais precisar olhar para o lado e falar onde está a solução. Por quê? Porque Cristo em vós é a esperança da glória. Cristo está em você. E você não vai mais esperar um pastor ungido, uma palavra no YouTube ou um louvor novo. Você vai começar a falar, eu sou a solução desse problema. Não porque você é bom, mas porque você reconhece que Cristo está em você. Amém, irmão? Você entende isso? Então, nessa noite, cara, eu queria que você não mais enxergasse para os problemas de uma forma negativa. A gente conseguisse enxergar os problemas de uma forma positiva. Pastor, que loucura que você está falando. Irmão, problema é bom. Problema é bom, irmão. Tribulação é uma coisa boa. Eu poderia pregar algo totalmente ao contrário e animar a tua alma, mas eu estou querendo animar o teu espírito. Eu estou querendo fazer com que você suba de nível. E você pare de ficar parado nas coisas que eram coisas de menino. E você suba de nível para entrar no nível de maturidade. Porque, irmão, esse texto aqui, ó, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Não é qualquer um que lê, não, irmão. Existem homens que deixam esse versículo aberto na Bíblia dentro de casa, mas não vivem um terço disso. Nessa noite eu quero te convidar a viver isso aqui e não ler. Saber que o Senhor é o teu refúgio e a tua fortaleza. O que você tem que fazer em meio aos problemas? Correr para o Senhor. O que você tem que fazer em meio às dificuldades? Correr para a fortaleza. Por quê? Porque Ele é teu refúgio e Ele é a tua fortaleza. Ele é o teu socorro bem presente. Você nunca vai estar desamparado. Porque Jesus não ficou desamparado no momento mais crítico. Você também não vai ficar. E eu profetizo que sobre você vai começar a ter uma nova consciência do que Deus está fazendo. Você vai começar a perceber a onipresença de Deus nos teus mínimos detalhes. Você vai começar a perceber que as coisas boas que acontecem, cara, glória a Deus. As coisas ruins ou não tão boas que acontecem, glória a Deus também. Por quê? Porque Deus está fazendo um processo em você. E você vai se lembrar dessa frase pro resto da sua vida. Toda promessa passa pelo teste do tempo. E eu estou no meio de cumprimento de uma promessa. Você está num processo, irmão. Você está num processo. A gente já aprendeu isso aqui com o apóstolo Juscelio. Quando você cai, você nunca cai de andar. Você cai no andar.
Você já pode ter subido 1, 2, 3, 4 andares na sua vida, na sua caminhada com Deus. Se você caiu, você continua caído no quarto. Você não volta para o 1. Por quê? Porque Deus está contigo, Ele é misericordioso. Então, irmão, se levanta da onde você estava. Se levanta da onde você caiu. Porque Deus tem uma linda história para fazer na tua vida. Não é tempo da gente viver desanimado, sem esperança. Não é tempo da gente viver desanimado. Fala de falta de Espírito de Deus em nós. Porque ânimo é o sopro de Deus. Quando Ele fundou o mundo, Ele soprou o Espírito dele em mim e em você. Nós somos animados. Se você chegou aqui desanimado, cabisbaixo, não quero mais saber de igreja, não quero mais saber do meu casamento, irmão, nessa noite o Senhor relembra do sopro que Ele tem em você. Você não é um homem que vai brigar com desânimo. Por quê? Porque o ânimo de Deus já está em você. Você não é um homem, uma mulher que vai ficar preocupado, porque preocupado fala de se ocupar antes. Porque você sabe que no dia de hoje Deus está contigo. Você não vai ser mais um homem, uma mulher que vai sofrer de ansiedade, porque a palavra diz, não andeis ansiosos. Lembra que não era conselho, é imperativo? Não andeis ansiosos. Você não é um homem ou uma mulher que vai continuar conflitando com a depressão. Você vai vencer ela de uma vez por todas. Por quê? Porque Deus está contigo nas tribulações. Ele é um socorro bem presente. Irmão, socorro bem presente, Ele está dizendo que no momento de mais dificuldade, eu sou um socorro bem presente, eu estou ali na hora. Eu estou precisando agora, eu estou aqui. Não, mas agora eu estou também. Não, mas agora eu estou aqui. Irmão, esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que é teu Pai. É o Deus que em nenhum momento vai te deixar sozinho. Socorro bem presente é, no momento que você precisar, Ele está lá. Ele vai estar lá. Por quê, cara? Porque Ele é Pai. Ele é Pai. E Ele está aqui para te lembrar isso, irmão. Então, se existe desânimo na tua alma, cara, em nome de Jesus, que bata em retirada agora em nome de Jesus. De verdade. Que você não saia daqui com os mesmos conflitos. Porque a gente já pensou e já ouvimos assim, ó. Cara, deixa os seus problemas lá fora e venha adorar Jesus. Não deixa lá fora não, apresenta no altar. Porque se tu deixar lá fora, quando tu sair, tu pega eles de novo. Irmão, apresenta para o Senhor, porque Ele tem poder de resolver tudo. 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 Isso não é uma palavra motivacional, é uma palavra de esperança. Para você sair daqui animado com Cristo. Para você sair daqui animado com a igreja. Para você sair daqui esperançoso com o que Ele está fazendo na tua vida. Irmão, Deus não perdeu o controle. Deus não perdeu o controle. A tua vida continua seguindo o curso que Ele preparou. Que Ele preparou. Amém, irmão? Você pode ficar de pé no teu lugar, em nome de Jesus. Queria pedir os irmãos para servirem a ceia. Que nessa noite, irmão, ao recebermos o cálice, a gente de fato perceba a presença de Cristo. Aonde, pastor? No ambiente? Não, em você. Cara, eu quero profetizar que você sai daqui como um transformador de ambiente. Quem recebe diz amém, irmão? Irmão, ambientes de caos e guerra são ambientes propícios para você brilhar. Ambientes de escuridão são ambientes específicos para você ser luz. Ambientes sem sabor são ambientes específicos para você ser sal. Por que a gente está querendo viver uma vida totalmente confortável? Irmão, é na tribulação que o crente brilha. É no momento de mais pressão que os filhos de Deus saem da mediocridade. Enquanto tiver tudo bem, irmão, enquanto tiver tudo tranquilo, a gente é só mais um. Agora, quando a coisa aperta, é que os filhos de Deus são de fato revelados. Amém? Você entende isso? Então eu oro para que nessa noite, cara, eu e você sejamos revelados como filhos de Deus. Como homens maduros, que ao partir o pão e ao beber o vinho, a gente não somente corra atrás da presença de Deus, mas a gente tenha Deus dentro de nós. E a gente saiba que os problemas que nós estamos enfrentando são os problemas certos para nós resolvermos. Cara, eu declaro que o problema que você está enfrentando dentro de casa, no teu casamento, não é uma solução externa, a solução já está aí dentro. Ah, mas o meu filho está desviado, não é um pastor. Um pastor pode trazê-lo, mas não é a partir de um pastor. É do Cristo que já está aí dentro.
Ah, não, mas a minha mulher não entende. Não, mas o meu patrão não entende. Irmão, não é alguém que vai fazer, é você. Que nessa noite, cara, se levantem filhos maduros de Deus. Que encarnem a responsabilidade de cumprir o papel para essa hora. Amém, irmão? Você entende isso? Uma das coisas que eu aprendo sobre instrução, e hoje é uma noite de instrução. Instrução é despertar a sede. Que você saia daqui, irmão, com sede de mais de Deus. Que você saia daqui com sede de entender mais sobre o assunto. Porque, irmão, a paz que excede todo o entendimento, só Deus que dá. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Deus está dizendo para você ter bom ânimo, porque você também vai vencer o mundo. Pastor, mas você não sabe como está meu mundo, meu casamento está. Você vai vencer também. Não, mas você vai vencer também. Não, mas você não está entendendo, pastor, está muito ruim. Você vai vencer também. Por quê? Porque ele manda no imperativo, tende bom ânimo. Não temais. Não temais. Amém, irmão? Se você está com a tua família, ore aí junto com ela, enquanto você recebe o cálice. Qual? Pode ser. Você que está com a sua família, ore aí junto com a sua família, irmão. De fato, a intenção nessa noite é a gente subir um nível. É a gente não ficar mais no lugar do o que podem fazer por mim. E a gente entrar no lugar de eu sou a resposta. Nós não estamos procurando uma bênção. Nós somos a bênção para essa hora. Irmão, você precisa, de fato, discernir que Cristo está dentro de você. E como um ato profético nessa noite, se você não tem fé para acreditar, nós vamos comer do pão. E nós vamos beber do suco, que um simboliza o corpo e o outro simboliza o sangue. Cristo já afirmou que está em nós. Mas se você não acredita, a partir de hoje, nesse ato profético, eu oro para que ele se materialize em você. Para que isso seja manifesto na tua casa. Isso, irmão, que lindo, que lindo. Ore junto com a sua família. Isso, irmão.